Deus, na primeira epístola de João, capítulo 4, versos de 7 a 20. Primeira epístola de João, capítulo 4, versos de 7 a 20. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Deus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque tu és santo, tu és perfeito, e neste momento desejamos tão somente ouvir tua voz. Tu sabes, meu Pai, o quanto necessitamos ser orientados por ti, mediante a palavra do Senhor. Desta forma, que tu venhas, em nome de Jesus, falar conosco, edificar-nos, instruir-nos, que assim seja, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Os reflexos do amor de Deus em nós, os reflexos do amor de Deus em nós, esse é o nosso tema. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia 30 de dezembro de 1976, a socialite Ângela Diniz foi assassinada com 3 tiros no rosto e 1 na nuca. E quem assassinou foi quem havia vivido com ela por anos, o seu companheiro, Doca Street. Quando este foi questionado, foi indagado acerca da razão de ter cometido o homicídio, o mesmo respondeu: eu matei por amor. Eu assassinei por amor. Quantos e quantos e quantos feminicídios estão ocorrendo por causa de um conceito equivocado do amor? Porque vocês, nós sabemos que muitos homens assassinos
de muitas mulheres, quando são questionados, dizem: matamos por amor. O amor bíblico não tem nada a ver com um sentimento, com calafrios na barriga, com impulso, com paixão, com irracionalidade, com atos cruéis, brutos, como este, promovido por Doca Street. O amor bíblico, meus irmãos e minhas irmãs, tem a ver com a capacidade de entender que se deve aceitar o outro, independente do que o outro é. Deste modo, nós temos que entender que João, quando escreve a sua primeira epístola, com o propósito de tratar acerca do amor, o mesmo tem em mente a seguinte ideia acerca do amor. O amor é a capacidade racional de entendermos que devemos aceitar o outro independente do que o outro é. Deste modo, nós temos que entender que o amor tem a ver com a razão, com a cabeça, e não com sentimentos. O amor tem a ver, de acordo com a perspectiva do Novo Testamento, com essa capacidade racional de entender que se deve abraçar o estranho, os diferentes, os que não têm muito a ver conosco. É óbvio que, se assim entendemos, que não vamos admitir que um homem é capaz de matar alguém porque ama. Porque o amor não tem nada a ver, volto a ressaltar, com esse sentimento que muitas vezes tem a ver com algo que está relacionado à possessão, ao domínio. A ideia de que o outro pertence, que o outro deve se submeter aos seus caprichos, aos seus gostos, etc, etc. E quando se dá um não, especialmente uma mulher, pensando em um homem, este que não entende, que não compreende ou que não compreendeu esse sentimento que tomou conta do seu coração, porque confunde amor com sentimento, é capaz de matar. É capaz de matar, é capaz de assassinar. Notem que há uma necessidade urgente de compreendermos o conceito bíblico de amor. Assim sendo, nós não devemos pensar nos poemas, nós não devemos pensar nas poesias, nós não devemos pensar no que os poetas descrevem acerca do amor, porque, mormente, vocês sabem que as poesias, que os poetas tratam o amor como sendo um sentimento, como algo que está relacionado a uma coisa, sentimentalmente falando, vulcânica, que arde, que queima, que tira a pessoa do eixo, que tira a pessoa da sua racionalidade, da sua capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Biblicamente falando, nós devemos andar na contramão desta perspectiva poética, desta perspectiva dos poemas, dos poetas. Essa carta, ela foi confeccionada por João no final da sua vida. Provavelmente entre o ano 80 e 95 depois de Cristo. E o propósito aqui, de fato, meus irmãos, é fazer com que nós, servos e servas de Cristo, venhamos a entender qual é o real significado do amor. O nosso tema é os reflexos do amor de Deus em nós. Nós já sabemos que o amor, biblicamente falando, não tem a ver com sentimento, não tem a ver com calafrios na região estomacal, tem a ver com a capacidade racional
de entender os diferentes e, por conseguinte, abraçar os diferentes. Quais são os reflexos do amor de Deus em nós? Em primeiro lugar, segundo os versos de 7 a 20 da primeira epístola de João, a transformação subjetiva. A transformação subjetiva, o que nós chamamos de regeneração ou de novo nascimento, é o que destaca o verso 7 em sua parte final. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João está dizendo, em outras palavras, que quem nasceu de novo porque foi alcançado pelo amor de Deus. E o amor de Deus é Cristo personificado, encarnado, substancializado. Quando alguém nasce de novo, Deus, por meio do Espírito Santo, aplica Cristo em seu ser, em sua subjetividade. E acontece, por conseguinte, uma transformação radical, abrupta, instantânea. O primeiro reflexo do amor de Deus em nós é a mudança de vida comportamental, é a mudança de perspectiva, de como se deve entender a vida, de como se deve viver na vida. Quem está em Deus ama, porque o amor procede de Deus. Não é como alguém que nasceu de novo, que foi transformado subjetivamente pelo Espírito Santo, viver em desamor, pensando nas relações estabelecidas, nos trânsitos da existência. O primeiro reflexo do amor de Deus em nós é a regeneração, é a transformação, é a mudança radical no que diz respeito às questões comportamentais. Vocês sabem que Deus, quando aplica Cristo em nós, automaticamente uma mudança real, significativa, passa a acontecer em nossa vida. Foi assim comigo, foi assim com você. Não há como, diz João, alguém ter nascido de novo e não amar, e não entender que se deve amar. O novo nascimento é o reflexo do amor de Deus em nós, porque Deus nos amou em Cristo, promovendo em nós a regeneração, a transformação. Se você nasceu de novo, se você passou a amar Jesus, se você passou a viver de acordo com o Evangelho, se você passou a viver andando de acordo com os caminhos do Evangelho, foi porque você foi alcançado pelo amor de Deus. E você vai viver evidenciando o amor de Deus em sua vida, porque você nasceu de novo. Este é o primeiro reflexo do amor de Deus em nós, a transformação subjetiva, é a mudança de vida, é a renúncia para com as coisas mundanas, para com que não tem nada a ver com Deus e com o reino de Deus. O verso 8 diz a mesma coisa: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, aquele que não entende que há uma necessidade radical de amar, intelectualmente falando, racionalmente falando, os diferentes, não está em Deus, não nasceu de novo. O segundo reflexo do amor de Deus em nós, comunhão congregacional mútua, é o que destaca o verso 7 em sua parte inicial. Amados, amemo-nos uns aos outros. Uma coisa está conectada à outra. Porque os nascidos de novo, os regenerados, vivem juntos. Vivem em comunhão. Especialmente quando se reúnem com a finalidade de cultuarem a Deus.
O que João está tentando dizer aqui, meus irmãos, é o seguinte: nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, nascidos de novo, não vivemos estabelecendo cismas, separações, estabelecendo bairros entre nós, guetos. Nós não vivemos em disputas. É visto em nós essa necessidade de estabelecermos comunhão, koinonia. João está dizendo, isso é um fato. Se nós procedemos de Deus, nós vamos amar uns aos outros, porque todos que estão em Deus, em Cristo, vivem refletindo esse amor que Deus evidenciou por todos quantos Deus amou em Cristo. É o amor que é refletido entre nós, quando nós nos reunimos. Irmãos, quantos de nós, muitas vezes, não evidenciamos o cuidado, carinho, fraternidade para com quem senta do nosso lado, domingo após domingo? Quantos de nós não percebemos, às vezes, os gemidos, as fraquezas de quem senta do nosso lado, domingo após domingo? Quantos de nós, muitas vezes, não percebemos a necessidade de nos preocuparmos com a realidade do outro, que vive conosco, ou que vive se reunindo conosco, dominicalmente, nos cultos? Amem uns aos outros, vocês estão em Cristo. Deus evidenciou que amou e que ama a sua igreja em Cristo. Quantos rachas, quantos cismas, quantas igrejas divididas, quantas disputas, quantos guetos, quantos bairros existentes em muitas igrejas em nossos dias. A ausência de amor, por conta de coisas banais, por conta de diferenças ínfimas. Existem pessoas que estabelecem uma escarpa relacional, congregacionalmente falando, por conta de uma diferença econômica. Eu não me relaciono com o irmão tal, porque o irmão tal não tem o recurso que eu tenho, não tem a poupança que eu tenho, não tem o dinheiro que eu tenho. Quantos que se dizem de Deus estabelecem essas barreiras relacionais nas congregações em que estão arrolados por questões relacionadas a diferenças sociais? É o irmão que não tem o diploma que o outro tem, e por isso não é digno de sentar à mesa com este. É o irmão que não tem a casa que o outro tem, e por isso, por não ter a casa, não é digno de sentar à mesa. João está dizendo que nós devemos nos manter unidos. Essa comunhão congregacional, essa koinonia congregacional, essa harmonia congregacional, é, na prática, o mesmo que dizer: eu percebo o meu irmão distinto de mim, diferente de mim, que não tem nada a ver comigo, mas eu estendo a mão para este, porque ele está em Cristo como eu estou em Cristo. Eu enxergo como alguém que necessita do meu carinho, do meu afeto, porque em Cristo ele se tornou um para comigo. Nada, absolutamente nada, para quem está em Deus, para quem nasceu de novo, é capaz de fazer com que divisões, separações, passem a tomar conta da igreja do Senhor Jesus. Nós vivemos em uma época, infelizmente, meus irmãos, onde as pessoas
que se dizem cristãs estão vivendo como se não estivessem em Cristo. Quanto preconceito, quanta marginalização, quantas pessoas que tiveram um passado trágico, moralmente falando, eticamente falando, que quando passam a fazer parte da nossa realidade congregacional, eclesiástica, são estigmatizadas, são tatuadas e, por conseguinte, são marginalizadas. Eu conheço casos de ex-prostitutas que abandonaram as igrejas, onde elas tiveram o privilégio de conhecer Jesus, porque não foram aceitas. Casos e mais casos semelhantes de pessoas que socialmente, quando não estavam em Jesus, tiveram uma vida degradante moralmente, eticamente, e quando se convertem, não são aceitos, não são vistos como alguém transformados, que foram submetidos à metamorfose subjetiva, à transformação subjetiva. A igreja de Cristo precisa entender que os diferentes não podem e não devem estabelecer cismas, bairros, separações. Nós somos desiguais, nós somos diferentes. O corpo tem vários membros, membros distintos, que fazem parte do mesmo corpo. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, nós não somos iguais, nós somos diferentes, temos pais diferentes, temos uma realidade intelectual, muitas vezes diferente, uma realidade econômica diferente, moramos em bairros diferentes, em casas diferentes, mas isso não pode estabelecer, pensando na congregação, pensando no corpo de Cristo, uma descomunhão. E muitas vezes isso estabelece, sabe por quê? Porque a igreja de Cristo não entendeu ainda que amar transcende o fator econômico, social, estético, intelectual. Quem está em Cristo e quem nasceu de novo, ama independente do que o outro é, porque Cristo amou independente do que eu fui e do que você foi. Quando este, ao se integrar na cruz, morreu por mim, morreu por você. E João repete isto neste texto várias vezes. Deus entregou a Cristo. Isso significa que Deus amou aos seus. E Deus não me enxergou, mas enxergou Cristo, que é o amor de Deus. E em Cristo Deus me salvou e passou, estando eu em Cristo, a me enxergar. Terceiro reflexo do amor de Deus em nós, o amor incondicional nas relações interpessoais. Segundo, comunhão congregacional. Primeiro, o novo nascimento, a transformação subjetiva. O amor de Deus transforma, o amor de Deus muda. É Cristo em nós. Uma igreja que vive em amor. Uma igreja que procede de Deus. Ela vive em amor. E em terceiro lugar, ela evidencia nas suas relações interpessoais um amor incondicional. Com o pai, com a mãe, com o irmão. Fora dos arraiais da igreja. É lá na casa. É lá no supermercado. É na rua. É nas esquinas. É nos trânsitos da existência. É nas avenidas da vida. É quando nós cruzamos com os outros. João trata aqui, no meu entendimento, de dois aspectos. Primeiro aspecto, o amor de Deus, quando é presente na vida de uma comunidade, na vida de uma igreja, essa igreja vive unida. Essa igreja vive em harmonia. Segundo, essa igreja, considerando as relações interpessoais, fora dela, além dela, no dia a dia, ama incondicionalmente. Porque Deus amou cada um de nós, portanto, individualmente, incondicionalmente, em Cristo. Deus não me amou porque eu fiz alguma coisa para Deus me amar.
Deus não te amou porque você fez alguma coisa para Deus te amar. Deus não te aceitou porque você fez alguma coisa para Deus te aceitar. Deus não te amou porque você, em algum momento da sua vida, resolveu se tornar um franciscano. Deus não te amou porque, em algum momento da sua vida, você resolveu se tornar um Chico Xavier. Deus não te amou porque, em algum momento da sua vida, você resolveu se tornar um filantropo. Porque você resolveu doar os seus bens. Porque você resolveu se destituir de você mesmo ou de você mesma. Abrindo mão de você mesmo ou de você mesmo. Não, Deus te amou porque Deus resolveu te amar de acordo com a sua vontade em Cristo. Deus te encontrou individualmente. Portanto, na sua individualidade, Cristo foi imprimido por meio do Espírito Santo. E, consequentemente, isto gera instantaneamente a necessidade, em observando o que Deus fez por nós em Cristo, de amarmos os outros, os não nós, incondicionalmente. Se Deus me amou incondicionalmente em Cristo, eu devo, nas minhas relações com os outros, amar incondicionalmente. Eu devo abraçar sem ter recebido um abraço. Eu devo dizer, meu irmão, eu te amo, sem ter ouvido um eu te amo. Eu devo estender a mão, sem ter uma mão estendida na minha direção. Eu devo me tornar uma pessoa amável, empática, sem receber empatia, porque é incondicional. Terceiro reflexo do amor de Deus em nós é a incondicionalidade nas relações interpessoais. É quando você ama, independente do que vem do outro na sua direção, independente do que o outro tem para te oferecer. Nós vivemos em uma sociedade extremamente interesseira, onde as pessoas individualmente estabelecem relações com o intuito de obterem alguma coisa. Tudo tem um preço, tudo tem a ver com a moeda, tudo tem a ver com o real, tudo tem a ver com dólar, tudo tem a ver com recursos. Então eu só estabeleço relações com pessoas que podem me oferecer alguma coisa. Quem está em Cristo, quem nasceu de novo, não estabelece relações pensando no que o outro, relacionalmente falando, pode oferecer. Não, porque enxerga o amor de Deus revelado em Cristo de maneira incondicional e passa a estabelecer relações, contatos, socialmente falando, simplesmente com base no que as Escrituras dizem: amar sem ter nada em vista. Eu sou assim, você é assim. Você só abraça quando é abraçado? Você só devolve amor e afeto quando recebe amor e afeto? Nas suas relações interpessoais, você, esposo com sua esposa, esposa com seu esposo, você pai com seu filho ou com sua filha, você filho ou filha com seu pai. Hoje nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, que as crianças estão sendo estimuladas a estabelecerem relações com base em trocas. É o pai que diz: se você me obedecer, eu vou te dar tal coisa. A gente vive em uma sociedade, infelizmente, que tem definido, no que diz respeito às relações, a necessidade de se relacionar a partir do que se pode obter, a partir do que se pode ganhar. E por isso nós vivemos em um mundo desumano, do cão, sem um pingo de sensibilidade para com a dor alheia, em um mundo onde as pessoas estão insensíveis, estão vivendo como icebergs existenciais, ou emocionalmente falando, cubos de gelo, emocionalmente falando, insensíveis.
Porque se recebe algo em troca, não se estende a mão, não se olha com olhar de ternura, não se olha com olhar de compaixão. Eu conheço casais, você conhece casais, você conhece pessoas, eu conheço pessoas que vivem assim. É a esposa que só diz eu te amo se o esposo disser eu te amo, e vice-versa. É o esposo que estabelece na relação com a esposa marital, conjugal, afeto e amor, se dela ou dele vem afeto e amor, considerando ambos. É incondicional. Versos de 9 a 11, João vai destacar isso. Ele ressalta isso o tempo todo. Deus nos amou em Cristo. Deus entregou a Cristo. Deus doou a Cristo. Foi voluntário, foi instantâneo. Deus não enxergou o que eu podia fazer em prol do reino de Deus, até porque eu não posso fazer nada em prol do reino de Deus, nem você, se Deus não me fizer fazer. Se Deus não colocar em mim a condição de fazer. Tudo tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com a ação de Deus em nós. Deus não precisa de mim e nem de você. Quando nós cultuamos a Deus, nós não estamos aumentando em Deus alguma coisa. Deste modo, quando nós cultuamos a Deus, tem mais a ver conosco no sentido de benefícios do que com Deus. Nós nos envolvemos com Deus não para fazermos Deus mais Deus, porque Deus já é Deus. Nós nos envolvemos com Deus para nos fazer mais semelhantes em amor a Cristo, ao ato incondicional evidenciado por Deus de amar. Na minha relação com meu irmão, na sua relação com seu irmão, qual é a primazia? Qual é a prioridade? O que é superestimado? O carro que o irmão tem? A casa que o irmão tem? O serviço que o irmão tem? Ou o que o irmão é, enquanto gente, enquanto pessoa? João está dizendo que nós, nascidos de novo, que fomos alcançados pelo amor de Deus, amor incondicional, nas nossas relações interpessoais, relações que estabelecemos uns com os outros no dia a dia, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, nós nos relacionamos em amor, não pensando no que nós podemos obter ou ter de volta. Simplesmente nós nos relacionamos. Quarto reflexo do amor de Deus em nós, o amor permanente e não transitório. Verso 16. Vejam aí, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Isso significa que quem está em Deus tem o entendimento, a capacidade racional de estabelecer relações com os diferentes, permanentemente em amor. Não é amar hoje e odiar amanhã. Não é abraçar hoje e esmurrar amanhã. Não é chamar para perto hoje e distanciar amanhã. Não é dar um abraço hoje e amanhã um beliscão. É permanente, é constante. Porque Deus em nós não é transitório. Deus em nós não é passageiro. Deus em nós não passa, é permanente. E se Deus é permanente em nós, o amor de Deus em nós é permanente, não é transitório. Então a gente ama de modo permanente. E volto a ressaltar, não tem a ver com calafrios estomacais, não tem a ver com arrepios, tem a ver com a capacidade de entender que mesmo quando o outro me chateia, eu devo amar.
e olhar para o outro com olhar de ternura, com olhar de carinho. Eu sei que nós, enquanto descendentes de Adão, imperfeitos, vamos, em algum momento, fraquejarmos. Como fraquejamos? Eu sei que eu, que você, que nós, muitas vezes, evidenciamos a ausência de amor, de afeto para com os nossos irmãos, para com os nossos semelhantes. O que João está dizendo aqui não tem a ver com perfeição. Tem a ver com o que é permanente, com o que é majoritário. Com o que prevalece mais, com o que é mais dominante. Objetivamente falando, tem a ver com a pessoa que mais ama do que odeia. Ela vai odiar em algum momento, ela vai desabraçar em algum momento, vai. Mas de modo permanente e constante, ela vai mais abraçar do que desabraçar. Ela vai mais chamar para perto do que distanciar. Ela vai mais amar do que odiar. Ela vai dar a mão de ternura e de carinho e de afeto do que um beliscão. De modo permanente, majoritário, dominante. A igreja precisa entender que o que mais revela Deus nela é o amor. É a capacidade de olhar para o outro e enxergar o outro sem nada em sua volta, sem nada em suas mãos, desnudo, nu, de tudo que o mundo, que a vida, que a sociedade considera importante. E ir ao encontro desse, ou dessa, com o intuito de amar e de colocar no colo, se for preciso. Se o amor de Deus permanece, se o amor de Deus é real, se o amor de Deus permeia-nos, nós vamos, enquanto servos, enquanto igreja de Deus, evidenciar isto. Irmãos, quantas pessoas feridas e machucadas porque foram maltratadas em muitas igrejas em nossos dias. Se nós formos fazer uma pesquisa com os desigrejados, eu tenho plena convicção que o resultado da pesquisa vai ser sair da igreja tal, porque eu não encontrei Cristo, eu não encontrei amor, eu não encontrei afeto, eu não encontrei aconchego, eu não encontrei acolhimento, eu encontrei disputas, eu encontrei interesses, eu encontrei pessoas voltadas ao que está relacionado com o que é físico e não com o que é espiritual. O índice de pessoas traumatizadas, feridas com a igreja hoje, em nossos dias, é altíssimo. Gente que precisava ser acolhida, gente que precisava ser trazida para perto, mas foi distanciada, foi machucada, com os punhais afiados da religiosidade, com as facas afiadas da religiosidade, com chicotes pontiagudos da religiosidade. O farisaísmo religioso tem matado muita gente, tem afastado muita gente, tem detonado com a espiritualidade de muita gente, tem acabado com a vida devocional de muita gente. A gente precisa olhar para Cristo e entender que Cristo não amou de modo transitório, Cristo amou de modo permanente. Até o último momento, pensando em Judas, Cristo evidenciou o quanto devemos amar os que nos traem, os que conspiram contra nós, quando mesmo no jardim do Getsemane, diante de Judas disse: amigo, a que vieste? A capacidade de dizer aos Judas que surgem em nossa caminhada existencial: amigos, a que vieste? A capacidade de cruzarmos com Judas, com quem tem
o desejo de apunhalar-nos, de matar-nos, de ferir-nos, de crucificar-nos, de entregar-nos aos nossos algozes e dizemos: amigo, aqui vieste. A igreja de Cristo precisa aprender a lidar com Judas, com os que traem, com os que conspiram em amor. Quinto reflexo do amor de Deus em nós: convicção de que somos salvos. É o que diz o verso 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. João está pensando aqui na salvação. Quem está em Cristo tem convicção, tem certeza de que está em Cristo, que é de Deus, que pertence a Deus. É óbvio que a dúvida em alguns momentos surge. Mas João está dizendo: se você está em Cristo, se você ama, se você evidencia que ama, e você vive evidenciando esse amor te permeia, esse amor te envolve, você não vai viver titubeando, relativizando a sua salvação. Independente do que você vier a ser na vida, independente dos escorregos, independente dos deslizes, independente dos momentos difíceis, porque quem foi alcançado por esse amor não vive com medo de se relacionar com Deus, apesar de ser quem é. Porque quem foi alcançado por esse amor que é incondicional, não vive com medo de estar na hora da Santa Ceia e participar da Santa Ceia, entendendo que pode participar porque tem a ver com o que Cristo fez. Tem a ver com algo que é incondicional. Quem foi envolvido por esse amor não tem pavor, por ser quem é, de se ajoelhar diante de Deus e abrir o peito, escancarar o peito e dizer: Deus, eis-me aqui, ser propício a mim, pecador. Quem foi envolvido por esse amor, quem foi achado por esse amor, quem foi encontrado por esse amor, não questiona se está ou não em Cristo, porque olha para si mesmo, para a sua vida, a partir do que Cristo fez. E, portanto, não vive relativizando a sua salvação. Portanto, não vive medindo a sua espiritualidade a partir do que é, do que tem feito, mas a partir do que Cristo fez. Nada é sobre mim ou sobre você, com relação ao nosso relacionamento com Deus. É sobre Cristo. Tem a ver com Cristo. Tem a ver com o que Cristo fez. Tem a ver com essa doação, com essa entrega magnífica, estupenda do Senhor Jesus. Tem a ver com esse amor incondicional, tem a ver com essa incondicionalidade, tem a ver com a relação de aceitação de Deus com relação a nós, a partir de Cristo. Relação esta que é estabelecida por nós com Deus, sem um pingo, sem uma gota de temor e de pavor, mas cheio de uma certeza de que em Cristo Deus nos perdoa, em Cristo Deus nos recebe, em Cristo Deus nos abraça, em Cristo Deus nos põe no colo, em Cristo, a exemplo do Pai, da parábola do filho pródigo, nós somos vestidos, nós somos dignificados, vestes são nos dadas, um anel é colocado no dedo, como o pai da parábola do filho pródigo fez, com o mesmo que havia se perdido. Quem está em Cristo e foi envolvido por esse amor, não vai em momento nenhum se distanciar desse relacionamento de amor. Vai se distanciar dessa vida com Deus, com Cristo, a partir da igreja. Quem está em Cristo, meus irmãos, João está dizendo, o amor incondicional de Deus por nós, revelado
em Cristo. Deve ser por nós, o tempo todo, considerado em função do que somos, descendentes de Adão, pessoas que ainda pecam. Porque se assim não for, a tendência é nos afastarmos. João está dizendo, o amor lança fora todo medo, o amor lança fora toda a ideia de que para relacionar com Deus tem que ser perfeito, o amor lança fora todo conceito religioso, farisaico, que diz que para se relacionar com Deus tem que se cumprir todos os ritos, todas as cerimônias da religião tal. Quem está em Cristo se relaciona de alma aberta, de peito estufado, de coração aliviado, de consciência em paz com Deus, entendendo que Cristo na cruz pagou a dívida, pagou a conta que eu devia, que você devia. Já ressaltou o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, que o escrito de dívida, que a carta, ou a dívida, um documento, que dizia que nós não merecíamos nos relacionar com Deus, foi rasgado de alto a baixo. O véu foi rasgado. Então, eu e você, concluindo essa mensagem, devemos entender que o amor de Deus o tempo todo nos constrange. Nos constrange a sermos melhores. Nos constrange a vivermos mais de acordo com o Evangelho. Nos constrange a nos afastarmos mais do pecado. Nos constrange a amarmos os Judas que surgem em nossa caminhada existencial. Nos constrange a abraçar quem não nos abraça. Nos constrange a aceitar quem não nos aceita. Nos constrange a vivermos de acordo com o Evangelho. Nos constrange a aceitarmos nós mesmos. Nos sensibiliza a olharmos para nós mesmos com olhar de aceitação. Com olhar que Cristo, ou Deus, olhou para nós em Cristo. Que assim seja, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Ponha-se de pé. Deus amado, Deus santo, nós sabemos que há de fato uma necessidade urgente de vivermos esse amor, que não tem a ver com emoção ou emoções ou sentimentos. Tem a ver com a capacidade racional de aceitar os diferentes, de abraçar os diferentes. Tem a ver com a obrigatoriedade de abraçarmos e de vivermos em comunhão, apesar do que vier a acontecer entre nós. Que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus. Que a primeira igreja presbiteriana em Carapicuíba seja uma igreja amável, acolhedora. Seja uma igreja que venha evidenciar esse amor que constrange, esse amor que abraça, esse amor que aceita, esse amor que não estigmatiza, esse amor que não tatua, esse amor que não lança fora pessoas, mas que traz para dentro dela e que se relaciona evidenciando empatia e afeto. Que nós, enquanto igreja do Senhor nessa cidade, nesse bairro, sejamos a exemplo de Cristo, pessoas que venham acolher e não afastar pessoas, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã,